Irmãos, e nesse instante daremos início à nossa reunião de oração, uma reunião muito importante para o nosso crescimento espiritual, porque é onde temos a oportunidade de apresentar a Deus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, ao Espírito Santo do Pai, além do nosso louvor, da nossa adoração, glorificação e agradecimento, também apresentar a eles as nossas preces, as nossas necessidades, aquilo que nós necessitamos no nosso lidar cotidiano. Portanto, irmãos, aproveitem esta reunião, porque às vezes muitos esperam o final, no momento da oração, para fazer os seus pedidos. Mas temos a oportunidade que, no transcorrer da reunião, irmos já meditando, irmos fazendo as nossas orações, fazendo os nossos pedidos, honrando, glorificando a Deus e também agradecendo a Ele, até mesmo por estarmos aqui hoje. Então aproveite, irmãos, o transcorrer da nossa reunião e já vão fazendo as suas orações, os seus pedidos, e com certeza, se for de justiça, serão atendidos. Eu convido que, por gentileza, os que estão assentados e que puderem, que se coloquem em pé. Vamos cantar o hino do nosso inário, de número 1, Igreja Forte. Todos em sentido de oração, irmãos, vamos agora orar, suplicando a bênção e a graça de Deus, também a aprovação dos céus para a nossa reunião. Santíssimo Deus e nosso Pai Celestial, nós, os teus filhos, mais uma vez nos dirigimos diante do Senhor, também diante da Santa Avó Rosa, o nosso Espírito Consolador, do profeta Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, e dos santos e anjos que cremos que aqui já estão conosco, que foram designados e enviados pelo Senhor para participar desta reunião, para ouvir o nosso louvor, receber o nosso louvor, a nossa adoração, e também ouvir as nossas orações, as nossas preces e nos abençoar. Portanto, Santíssimo Deus, ao Senhor, ao teu divino Espírito Santo, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e glorificação. Honramos, glorificamos também a Jesus, nosso Mestre, autor da vida, a Mãe Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa e também ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo. E pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua direção para todo o transcorrer da nossa reunião. Que os nossos atos, tudo aquilo que aqui nós iremos realizar, chegue realmente diante do trono de Deus, não somente as nossas orações, mas também o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação. Peço, Santa Avó Rosa, a tua bênção, a tua graça para aqueles que estão a caminho desta reunião e também para aqueles que, por um motivo muito justo, aqui hoje não puderam estar. Abençoe também, Santa Avó Rosa, aqueles que nos acompanham através da internet, levando até eles também a tua bênção, a tua graça, o teu amparo, o teu consolo, a tua paz. E por tudo, Santa Avó Rosa bendita, Santo Profeta Irmão Aldo, por mais esta reunião de oração que nós estamos iniciando, pela oportunidade de estarmos aqui honrando, glorificando ao nosso Deus e ao seu divino Espírito Santo. E cremos, recebendo da sua bênção e da sua graça, nós, os teus filhos, te agradecemos
e declaramos iniciada a nossa santa reunião de oração. Amém. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 180, Adoração ao Espírito Santo.
bondoso e valente coração, santo irmão Aldo, mais querido irmão, aceita esta simples homenagem e te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão. Coração adorado pela corte angelical, Jesus com sua mãe Virgem Maria, com muita alegria te guardam noite e dia com poder celestial. Corajoso e valente coração, presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo, porque tens um grande amigo.
Santo profeta Daniel, que contigo vem do céu, pois é teu grande companheiro. Fiel e valente coração, Santa Avó Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste um ministério ou amor de ser o sucessor da Santa Avó Rosa, o nosso Consolador. Bem, irmãos, acabamos de ouvir alguns hinos, os quais serviram não só para glorificar ao nosso Deus, mas também para trazer até nós mensagens de alento, para despertar a nossa fé. Agradeço aos nossos irmãos do coral, aos músicos, regentes, pelos hinos apresentados.
Irmãos, antes de ouvirmos a mensagem do nosso boletim, eu irei fazer a leitura de um depoimento de fé, onde diz assim: em 21 de julho de 2024, o nosso irmão Juvenal Pereira de Aguiar prestou seu depoimento de fé, assim testemunhando: no ano de 2020, comecei a sentir tonturas e passei a ter desmaios e apagões, com frequência. Consultei um cardiologista e, através de exames, constatou arritmia e seria necessário uma cirurgia, pois corria o risco de ter uma parada cardíaca e vir a óbito a qualquer momento. Fui encaminhado ao hospital e a cirurgia foi um sucesso na implantação de um marca-passo. Porém, comecei a sentir febre e mal-estar e, através de exames, fui diagnosticado com Covid-19, com saturação muito baixa e os meus pulmões 50% comprometidos. E fiquei muito debilitado. Porém, eu e minha família clamamos com fé a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e fui superando aquele quadro crítico. Sarei e não tive sequelas. Gozo de saúde, exerço o meu ministério na igreja e realizo todas as minhas atividades com disposição. Louvo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o nosso Consolador, e ao Santo Irmão Aldo, por este milagre em minha vida. Assinado o nosso irmão Juvenal Pereira de Aguiar, da Congregação Apostólica em Hortolândia, São Paulo. Irmãos, e agora iremos meditar na mensagem do nosso boletim, uma mensagem muito importante, irmãos, que nos leva a refletirmos no nosso objetivo aqui na Terra. O título da mensagem é O Poder da Oração e da Santificação. A Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo prepara santos para a glória de Deus. O que significa esta expressão santos? Resume-se na palavra santidade. Santidade é a qualidade primordial para a criatura humana vencer os seus dias aqui na terra. Santidade é a qualidade de espírito que identifica o Filho de Deus, pois sem santidade ninguém verá a Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus Trino. Foi por esta razão que, ao criar o homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o espírito do ser humano igual ao seu, perfeito e isento de toda maldade e corrupção. Portanto, esta perfeição é a santidade, e assim deve ser o espírito da criatura enquanto viver aqui na terra. Mas com a queda moral e espiritual do homem, esta santidade deixou de existir na maioria do ser humano. A luz divina da verdade, do amor, da pureza e das virtudes existentes em Deus e nos seus santos se apagou na alma e no coração da maioria dos homens. Entretanto, ainda há uma esperança para os que desejam esta santidade. É a santificação do seu espírito. A santificação é o processo de purificação da alma do homem ou da mulher, nascidos do Espírito Divino e do seu preparo moral e espiritual, até que se tornem inteiramente a semelhança e imagem de Deus, conforme foram criados. É, pois, o aperfeiçoamento do Espírito que se dá desde o momento em que se converte a esta fé apostólica, a Jesus, ao Santo Consolador e ao Santo Primaz,
e passa a viver sob sua graça, em obediência à santa doutrina e disciplina, e em submissão à vontade do Senhor Deus, o nosso Pai. E ao passo que vai sendo instruído, aprende, obedece e santifica-se ainda mais, vai sendo dotado das virtudes do Espírito Santo. Deus o Pai é santíssimo e criou o homem à sua semelhança. E segundo a doutrina de Jesus, a evolução espiritual e moral do homem tem por fim alcançar a santidade divina, trilhando as veredas da justiça, do bem e da verdade, sendo unido ao Espírito Santo e nunca mais ao espírito da desobediência que domina o mundo. E no presente, é perfeitamente possível viver assim, com a proteção do Espírito Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, e do profeta Santo Irmão Aldo, que receberam de Jesus todo o poder de preparar um povo santo aqui na terra, dando a ele, Jesus, a sua grande vitória sobre o reino da morte e do pecado. Nesta evolução, o homem sai do erro e do caminho que afastava de Deus e do seu Espírito, sendo agora perdoado e batizado com a virtude do Espírito Santo, que lhe é concedido pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Primaz, em nome de Deus o Pai e de Jesus. E vai recebendo luz, que é o conhecimento da verdade, da sabedoria divina e das virtudes do Espírito de Deus. Daí, sendo perseverante, chegará à perfeição, desde que seu espírito esteja sempre ligado aos céus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, através da obediência aos mandamentos divinos e da oração. Na santificação, se inclui também o domínio do corpo, até que sejam suplantados pelo Espírito os instintos carnais, toda a concupiscência e os maus sentimentos, de tal maneira que a criatura passa a viver em espírito inteiramente consagrado a Deus, sem se prender às coisas que corrompem a alma, como a ganância, o egoísmo, a inveja e toda a soberba da vida. Por conseguinte, esta é a mais perfeita vontade de Deus o Criador. Tanto é verdade que após recomendar ao profeta Moisés e ao seu povo que observassem todos os seus estatutos e mandamentos, disse: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor Deus. E outra vez falou: ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A mesma pregação é da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao seu povo, sobre a vontade de Deus. Santos sereis, porque o nosso Deus é santo. Ora, como Deus é santo, assim devem ser seus filhos. Todo filho de Deus, salvo pela graça de Cristo e lavado pela sua doutrina, que representa também o valor precioso do seu sangue, começa a sua carreira de santidade mediante o arrependimento, na honra, ou melhor, na hora do perdão e da aceitação de Jesus, seu Salvador, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Daí em diante, é preciso crer com firmeza e convicção na doutrina pregada por nossa igreja, porque ela veio dos céus, trazidas por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Por isso, está escrito no Evangelho do Reino dos Céus: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. E disse Jesus: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E outra vez disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus.
Para se santificar, é preciso ter fé, esperança, confiança e estar ligados à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo através da oração e súplica, para que eles, com seu poder, seu domínio e com toda a proteção celestial, ajudem o convertido a vencer as tentações, as más inclinações da carne, os maus sentimentos, a cobiça, a inveja, o orgulho e toda a soberba da vida. Ter esperança é ter fé, como está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A santificação é obtido pela fiel e constante prática desta doutrina, porque é de inteira justiça e caridade. Portanto, praticando o bem, sendo justo no seu viver, no trato com seu semelhante, buscando a honra, a justiça, a lealdade para com Deus e a sua igreja, estarão se santificando, a fim de serem perfeitos em todo o seu viver. Mas, sem a graça de Jesus, do Consolador e do Santo Primaz, não será vitorioso. O Filho de Deus, para vencer e alcançar a santidade do seu Espírito, depende da obediência aos ensinos e conselhos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Logo, sem a moralização dos costumes e sem disciplina, não pode haver a santificação do Espírito. Irmãos, eu ainda disse no início, antes de eu fazer a leitura, que esta mensagem é uma mensagem muito importante, porque nos leva à reflexão. Aí, irmãos, eu pergunto para cada um dos irmãos, claro, cada um responda para si. Nós estamos refletindo no nosso principal objetivo aqui na Terra? Será, irmãos, que nós temos o pleno conhecimento de qual é o objetivo desta igreja, o objetivo da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo nesses dias? Irmãos, e não é subestimando, a capacidade de cada um em refletir, em analisar isso, não. Mas é porque, irmãos, é do ser humano, é normal nós estarmos aqui na terra, como eu ainda citei no momento da contribuição, estarmos amparados sob a graça, sob a bênção da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, e muitas vezes vamos caminhando, vamos trilhando aqui na face da terra, sem refletir no nosso dever e na nossa responsabilidade de filho de Deus. Sem olhar para a obra da nossa igreja e refletirmos o que representa esta igreja na nossa vida e com qual objetivo Deus nesses dias, juntamente com Jesus, através da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, ter restaurado esta igreja, ter nos chamado e feitos de cada um de nós apostólicos. Então nós precisamos, irmãos, olhar para isso, precisamos refletir e precisamos entender qual é o verdadeiro objetivo desta igreja. Por isso que eu disse que a mensagem é muito propícia para isso, porque a mensagem fala, o objetivo desta igreja é criar santos para Deus. A missão da Santa Avó Rosa, e desta missão faz parte o nosso Santo Irmão Aldo, é santificar a criatura, tornar a criatura santa aqui na face da terra. Logo, irmãos, entendemos que esta santidade, esta perfeita santidade, esta plena santidade, quem nos concede é Deus, através do seu Espírito, hoje nos nossos dias, usando a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. E aí,
Aí fica fácil, né, irmãos? Porque então pensaremos conosco: ah, mas então é Deus que me dá esta santidade, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Porém, eles precisam encontrar em cada um de nós condições para que eles possam depositar no nosso espírito ou devolver ao nosso espírito a condição de santos, ainda vivendo aqui na terra. E aí, irmãos, que entra a nossa responsabilidade, o nosso dever de irmos em busca desta santificação todos os dias da nossa vida. Porque entendemos, irmãos, que a santificação é um processo de purificação do espírito da criatura que nós vamos adquirindo dia após dia. E isso, irmãos, não é por um período só, mas é enquanto vivermos aqui na face da terra, nós precisamos lutar em busca desta perfeição espiritual. Por isso que ainda existe um hino que o coral canta que fala que a vida da igreja na terra é sempre um constante lutar. Lutamos sem cessar. Agora, irmãos, lutamos para quê? Para derrotarmos o nosso irmão? Lutamos para vencer o nosso irmão? Ah, lutamos para ser melhor do que o nosso irmão? Não. Lutando para vencer a nós mesmos. Lutando para sermos melhores a cada dia, mas na presença e nos olhos de Deus, para que eles possam encontrar na nossa vida condições de santificar o nosso espírito, nos tornando santos, ainda vivendo aqui na terra. Irmãos, eu diria que esta santificação, esta santidade, ela passa por 3 etapas na nossa vida. A primeira etapa, ela começa quando a criatura se converte, quando nós nos convertemos. Então, estávamos no erro, na ignorância do pecado, e a partir do momento que nós conhecemos a verdade, e como disse Jesus, a verdade nos libertou. Então, a partir deste momento, começa na nossa vida uma nova etapa, que é a busca incessante pela nossa santificação. E após nós termos compreendido os ensinos desta igreja, após termos crido na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Jesus, na Mãe Virgem Maria, e aí, irmãos, entra a segunda etapa, que agora é mantermos esta santidade e lutarmos a cada dia para que ela cresça na nossa vida. Então, como eu disse, não é só um momento da nossa vida aqui na face da terra, mas até quando Deus permitir a nossa existência aqui na face da terra, nós precisamos lutar. Por isso que tem um ensino do apóstolo São Pedro que ele fala assim: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais, ou seja, se chamai por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai por temor durante todo o tempo de vossa peregrinação. Então, eis aí o apóstolo falando. Então, durante todo o tempo da nossa peregrinação, o que é essa peregrinação? É da nossa caminhada, da nossa existência aqui na face da terra. Então, durante todo esse tempo, nós precisamos não mais voltar à prática do erro, como diz o apóstolo, da ignorância que antes dominava a nossa vida. Mas agora, como conhecedores da verdade, precisamos persistir em busca desta perfeição espiritual, em busca desta santidade. Irmãos, e finalmente a terceira etapa,
que dá na nossa vida é quando o nosso corpo termina. É quando Deus requer de nós o nosso espírito. Então, naquele momento, é completada esta santidade e nós seremos glorificados diante de Deus. É claro, irmãos, que aqui eu disse que existe 3 etapas, mas existe aqueles no nosso meio que passam apenas por 2. Porque existem muitos no nosso meio, jovens ou até pessoas já de mais idade, que já nasceram nesta igreja. E que não conheceram estas ignorâncias do mundo. E que agora precisa lutar para não ir em busca dessa ignorância, mas lutar agora pela sabedoria que tem, em busca dessa santificação. Mas como eu estava dizendo, irmãos, e aí nós temos então o preparo final. E este preparo, irmãos, nós recebemos no momento que termina a nossa vida. Eu me lembro de uma mensagem da missionária, os irmãos mais antigos também devem se lembrar, que certa vez ela proferiu uma mensagem aqui na sede, a pedido do nosso santo irmão Aldo, e ela disse: o irmão Aldo mandou pedir à igreja que peçam mais para ele, orem mais no nome dele, confiem mais nele, porque ele recebeu todo o poder e autoridade de abençoar a vida de cada um. Mas ele está encontrando muita dificuldade, porque às vezes a falta de fé fala mais alto no coração. Irmãos, e depois, concluindo essa mensagem, ela fala: o que muitos apostólicos ou poucos apostólicos sabem é que é ele, irmão Aldo, que dá o último preparo ao espírito do apostólico no último momento da vida do corpo. Então está aí, irmãos, a prova disso que eu estou falando. Então, o nosso santo irmão Aldo, ainda lá naquela época, vivendo num corpo físico e material semelhante ao nosso, ele já tinha esse poder e essa autoridade de dar o último preparo para o espírito da criatura entrar nos céus. E hoje nós cremos que em espírito ele realiza isso com muito mais perfeição, com muito mais facilidade. Então nós precisamos lutar, precisamos ir em busca da nossa santidade, da nossa santificação, para que recebamos esta santidade por completo. E portanto, irmãos, para terminarmos aqui a nossa meditação, a santificação, irmãos, consiste em estarmos cada vez mais nos afastando do mundo, como diz o apóstolo, afastando das coisas que existem no mundo, da ganância, né, do orgulho, da soberba, e andar, irmãos, cada vez mais em espírito. Porque eu ainda disse no apelo de coleta que nós temos aqui 2 missões, a material e a espiritual. Nós estamos vivendo em corpo físico, portanto temos os nossos compromissos e os nossos afazeres. Mas o que nós não podemos, irmãos, admitir é que a nossa vida material, o nosso corpo, sobressaia sobre o nosso espírito. Mas o nosso espírito precisa ser mais forte e precisa dominar o nosso corpo, dominar os nossos sentimentos, dominar a nossa vida, para que desta forma, então, façamos somente aquilo que agrada ao nosso Deus. Irmãos, e quando nós falamos em viver mais distante do mundo, do pecado, do erro, irmãos, isso não significa que nós precisamos nos isolarmos de tudo e de todos.
Porque às vezes muitos poderiam pensar consigo, então agora eu vou me isolar, né? Vou ficar lá, não quero mais contato com ninguém, para que eu não venha perder esta minha santificação. Eu me lembro que a irmã Odete, certa vez, ela falou, a missionária ela falou, às vezes a pessoa pensa, vou me trancar lá dentro de um quarto e vou viver lá isolado, porque aí eu vou alcançar a santificação. Não. Nós precisamos, irmãos, conviver com as pessoas que não têm a nossa fé, lá no trabalho, na escola. Às vezes até em família, tem as pessoas que não crê, tem as pessoas que não são apostólicas, nós precisamos conviver com elas. E por que não, irmãos, até dentro da igreja? Existem aqueles que são desobedientes, que têm, irmãos, uma fraqueza espiritual e que muitas vezes não conseguem obedecer. Agora, nós vamos abandonar essas pessoas? Não, elas precisam de nós. Nós precisamos estar do lado dos mais fracos, para ajudá-los. Irmãos, inclusive, eu me lembro agora de um fato, é uma lição que eu aprendi. Eu estava conversando certa vez com um amigo apostólico do ministério, e ele estava, em determinada altura da conversa, ele disse que, ele falou, olha, eu tenho alguns amigos apostólicos que não creem no Santo Irmão Aldo. E aí, irmãos, eu logo, em pensamento, eu já fiz o meu juízo. Falei, para mim, essas pessoas não são dignas da nossa amizade. Mas aí, irmãos, ele continuou com o seu relato, ele disse o seguinte, ele disse, olha, nós precisamos pensar que nada neste mundo afeta ou abala o nosso Santo Irmão Aldo. Não é o fato de uma pessoa dizer que não crê no nosso Santo Irmão Aldo, não é o fato de uma pessoa até mesmo falar mal do Santo Irmão Aldo que vai afetar. Ele diz, nada disso afeta o nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu parei e analisei e cheguei na conclusão que realmente é isso. Aí, irmãos, se nós pegarmos aí, entre uma pessoa que não crê no Santo Irmão Aldo, entre uma pessoa que combate o Santo Irmão Aldo e ele, quem é digno de pena? Quem é digno de dó? É o Santo Irmão Aldo? Não. É aquelas pessoas que estão fracas na sua fé. Então essas pessoas precisam do nosso apoio. É claro, irmãos, que nós não vamos compartilhar aquilo que as pessoas fazem, do erro, das coisas erradas que as pessoas fazem. Por isso que nós precisamos ser fortes, para ajudarmos os mais fracos a vencerem também, a ganharem também esta santidade, irem também se santificando. Então isso também é o nosso dever, é nossa responsabilidade. Eu me lembro de uma mensagem de um pastor nosso, pastor bem antigo, hoje ele não prega mais, mas ele falou que às vezes o apostólico pensa que ser santificado é entrar na igreja com o peito estufado, cabeça erguida. Então passa, não cumprimenta ninguém, fica lá no seu cantinho, quietinho, não. Irmãos, nós podemos ser santificados, vir em busca dessa santificação, mas estarmos bem com todos. Às vezes até brincar, fazer uma brincadeira, porque tem apostólico que pensa que ser santificado, não. Eu não posso nem dar uma risada, não posso nem dar um sorriso, eu não posso nem fazer uma brincadeira, porque isso vai tirar a minha santidade, não. Desde que não venha ferir a nossa doutrina, a nossa disciplina, desde que essa brincadeira não venha ofender o nosso irmão, irmãos, é útil, é agradável. Então nós precisamos ter essa sabedoria na nossa vida, quando nós vamos em busca desta santificação na nossa vida. E até mesmo, irmãos, quando nós vivemos com pessoas que não têm a nossa fé, com pessoas que combatem a nossa fé, com pessoas desobedientes, é uma maneira que nós temos de ir fortalecendo o nosso espírito. Eu citaria para os irmãos um exemplo material. Por exemplo, nós sabemos que uma criancinha, se os pais começarem a cuidar muito, isolar muito, né, às vezes não deixa pegar muita friagem, né, às vezes o pai cuida tanto
que aquela criança não desenvolve no seu organismo os anticorpos. E aí, qualquer resfriadinho já vem, já derruba aquela criança. Muitas vezes não pode comer nada que já faz mal. E até mesmo, irmãos, o exemplo da vacina. Quando nós tomamos uma vacina para um determinado vírus, como que funciona a vacina? É injetado no nosso organismo aquele vírus, para que o nosso corpo reaja e crie aqueles anticorpos. Assim é na nossa vida espiritual. Porque se nós vivermos lá isolado, irmãos, nós seremos fracos, espiritualmente falando. Nós não teremos sabedoria, não teremos força para vencer o pecado, porque não sabemos qual o momento que o mal irá bater na nossa porta. Então nós precisamos estar preparados. E quando nós convivemos com pessoas desta natureza, como eu disse, não participando, não compartilhando aquilo que eles fazem, mas nós vamos ganhando força, entendimento, sabedoria. E quando nós deparamos com algo na nossa vida, nós falamos, opa, isso aqui não é para mim. Isso aqui eu não posso. Preciso me livrar disso. E assim nós vamos crescendo espiritualmente, e como eu disse, vamos ajudando os mais fracos a crescerem também. Porque esse é o objetivo desta igreja, como eu disse no início, é salvar almas, é santificar as criaturas, é criar santos para o nosso Deus. E enfim, irmãos, o processo então de santificação se resume em busca de nós, ou melhor, se resume em buscarmos somente em fazer a vontade de Deus. Irmãos, e muitas vezes isto custa sacrifício na nossa vida. Porque muitas vezes nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos deixar de algo que nós gostaríamos de fazer, ou algo que nós gostamos na nossa vida. Para quê? Para agradar a Deus. É por isso que disse Jesus, ele falou assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então Jesus deixou bem claro, se nós quisermos, se nós queremos seguir ele Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nós precisamos negar a nós mesmos, as nossas vontades, o nosso eu, para fazermos somente aquilo que Deus aprova, aquilo que a Santa Avó Rosa aprova, aquilo que o Santo Irmão Aldo nos ensina e aprova. Irmãos, e este processo de santificação, esse processo de purificação do nosso espírito, como já diz o nome, processo, é algo, irmãos, gradativo. Então ninguém, a não ser a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, irá conseguir falar, agora já ouvi a mensagem, amanhã eu sou santo. Agora eu sou santo. Irmãos, não se engane. Isso é um processo que acontece na nossa vida gradativamente. Eu sempre digo, irmãos, eu sempre dou uma dica. Ninguém melhor do que nós mesmos para olharmos para a nossa vida, para dentro de nós, e vermos onde existem falhas. Onde ainda estamos falhando. Onde ainda não estamos cumprindo com os nossos deveres de filho de Deus. Irmãos, e vamos fazer então lá uma relação, vamos escrever lá. Eu preciso ser mais bondoso? Escreve lá. Ah, eu preciso ser menos ranzinza? Escreve lá. Eu preciso deixar de falar mal do meu irmão, do meu próximo? Escreve lá. Ah, eu preciso deixar de odiar o meu irmão? Escreve lá. Eu preciso ser mais humilde? Escreve lá. Irmãos, e pegue esta lista e vai ali. Pega uma desta falha, irmãos, e trabalhe nela. Fala, agora eu vou deixar de ser orgulhoso. Agora eu vou ser humilde. Irmãos, e persiste para deixar deste erro. E os irmãos verão que irá funcionar.
Aí venceu o orgulho, agora eu vou vencer, que eu não quero mais falar mal do meu irmão, não quero mais criticar os meus irmãos. E trabalhe nisso. Irmãos, e assim, se nós fizermos, então nós iremos tirando da nossa vida essas coisas que atrapalham a nossa santificação, atrapalham a nossa santidade. E quando nós tiramos do nosso espírito algum sentimento, alguma coisa ruim, irmãos, sabe o que acontece? A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, ele deposita uma virtude boa. E é desta forma que nós vamos crescendo. É desta forma que nós vamos deixando daquilo que afasta a nossa pessoa de Deus, que impede que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo possam trabalhar mais na nossa vida, possa aperfeiçoar mais o nosso espírito, possa nos ajudar mais. Irmãos, e isto é o nosso dever, esta é a nossa responsabilidade, porque está escrito na doutrina que Deus, Ele manifesta o seu poder no meio de um povo santificado. Então, se eu busco a minha santificação, se o irmão busca a santificação, a irmã busca a santificação, irmãos, nós vamos sendo um povo mais forte. Porque Deus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, vai encontrando terreno na nossa vida para manifestar cada vez mais do seu poder. Ao ponto, irmãos, que, como diz a palavra do boletim, de nada mais neste mundo afetar o nosso espírito, afetar a nossa vida. Nada mais neste mundo irá iludir a nossa vida. E nós, irmãos, precisamos, para alcançarmos isso, nós precisamos da oração. Por isso que a mensagem fala do valor que tem a santificação e a oração. Porque através da oração, e eu acrescento, e vigilância, é que nós vamos alcançando a santificação. Então, é como diz a palavra do apóstolo, precisamos orar e vigiar. Orar e vigiar. Irmãos, não adianta somente orarmos e não vigiarmos, ou vigiarmos e não orarmos. Porque se nós oramos muito, mas não vigiamos, nós não percebemos quando o mal entra na nossa vida. E aí, quando nós percebermos, a oração já foi, porque o mal já entrou, porque nós não vigiamos. E se nós vigiarmos e não orarmos, nós podemos até perceber o erro, perceber o mal, mas não vamos ter força para repelir aquilo da nossa vida. Por isso que o ensino diz, orai e vigiai. Vigiando, iremos perceber o erro. Orando, iremos ter força para deixar o erro, para vencer o pecado, para vencer os maus costumes, os maus sentimentos. E aí, a nossa vida, irmãos, será só vitória. Então, irmãos, adotem consigo a oração e a vigilância. E a persistência na obediência da doutrina e disciplina apostólica. Porque elas são a vontade de Deus. E Deus quer isso para a nossa vida. Inclusive, irmãos, os nossos irmãos do coral, eles cantaram um hino que fala muito bem, o hino que fala orando a Deus. Eu não sei, aí o irmão regente, se tivesse a possibilidade de repetir esse hino, eu gostaria, porque, irmãos, esta oração fala exatamente o que diz a mensagem. É uma oração pedindo a Deus mais perfeição. E Deus ouve a nossa oração.
quando é feito com sinceridade, com desejo sincero de vencermos. Então, irmãos, vamos ouvir, após o hino, nós entraremos na parte da oração e terminamos a nossa reunião. Neste momento, meu pensamento atravessa o universo e pela fé chego ao trono.
convido os nossos irmãos que estão assentados, que por gentileza se coloquem em pé. Nós vamos cantar o hino do nosso cenário, de número 84, Ó Espírito Santificador. Amém. Agora, irmãos, podem orar. Amém. Nós vamos cantar o hino do nosso cenário agora de número 116, Nossa Gratidão. Amém. Irmãos, a todos o meu agradecimento. Agradeço também aos nossos irmãos do coral, aos músicos, regentes, pelos hinos, enfim, a todos que compareceram, creio eu, com muita fé, com muita devoção, para participarem de mais esta reunião. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo recompense a todos. Amém. Vamos orar, encerrando a nossa reunião. Ó Santíssimo e Onipotente Deus, nós, os teus filhos, neste momento, ao terminarmos mais esta reunião de oração, dedicada ao teu Espírito Santo, com nosso coração transbordando de alegria, por sabermos, ó Deus, que o Senhor do alto dos céus assistiu a cada um de nós e derramou sobre nós a tua bênção, a tua graça, as tuas virtudes, através dos teus santos e anjos que cremos que aqui estão conosco. Por tudo isso, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e glorificação. Também ao teu divino Espírito Santo, nós honramos e glorificamos a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Virgem Maria, a Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Profeta Santo Irmão Aldo. Também apresentamos a nossa adoração neste momento
por mais esta reunião, pelas bênçãos que cremos que estás nos concedendo. E neste momento, Santa Vó Rosa Bendita, estamos nós apresentando à Senhora os nossos pedidos, as nossas orações. Creio que esses teus filhos, neste momento, apresentam à Senhora e também ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, aquilo que necessitam, aquilo que precisa. Quem sabe muitos pedem à Senhora mais força, mais sabedoria, mais coragem, para seguirem a sua jornada, a sua caminhada aqui na terra, sempre em busca da santificação. Portanto, Santa Vó Rosa Bendita, dê a eles aquilo que eles te pedem. Me lembro também dessas criaturas cujos nomes foram escritos e depositados sobre este altar. E Santa Vó Rosa, assim o fizeram na esperança de serem abençoados pela Senhora e também pelo Senhor Santo Irmão Aldo. Portanto, suplicamos, pedimos que a Senhora analise estas vidas e dê a eles aquilo que eles te pedem, aquilo que eles precisam. Abençoe também aqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar e aqueles que nesse instante acompanham-nos através da internet. Que a Senhora também possa os alcançá-lo com a tua bênção, com a tua graça e com a tua proteção. E por tudo, por mais esta reunião, pelas bênçãos, pela presença de santos e anjos, nós te agradecemos. Agradecemos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e a Deus, o nosso Pai Celestial. Amém.